Olá, boa noite. O plenário virtual do Supremo começa a analisar decisão liminar que suspendeu a lei que prorrogou a desoneração da folha de pagamento de municípios até 2027. Em sessão virtual, o STF já tem maioria para invalidar o uso de gravações ambientais sem autorização judicial em ações eleitorais. STF acionado contra a lei sobre igualdade salarial entre homens e mulheres. Ministério Público Federal cria unidade de enfrentamento ao tráfico internacional de pessoas e ao contrabando de imigrantes. E ainda, calendário eleitoral. A gente explica o passo a passo para tirar o título eleitoral e participar das eleições municipais deste ano. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 26 de abril, começa agora. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para decidir contra a validade do uso de gravações ambientais sem autorização judicial em ações eleitorais. A repórter Amanda Mustafa tem as informações. O caso chegou ao Supremo por meio de um recurso do Ministério Público Eleitoral questionando decisão do TSE, que entendeu que a gravação ambiental só vale se for autorizada pela Justiça. O tribunal considerou que essa é uma regra de proteção à privacidade. Abriu exceção apenas para gravações feitas em locais públicos. O Ministério Público alegou que a gravação ambiental pode ser admitida independentemente de autorização judicial, quando for feita por um dos interlocutores, porque, nesse caso, não haveria interceptação por terceiros. Em 2017, o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre a matéria. A decisão do colegiado deve ser aplicada no julgamento de todos os processos sobre o mesmo assunto. O caso começou a ser julgado no plenário virtual na semana passada e o julgamento termina à meia-noite de hoje. O relator, ministro Dias Toffoli, votou contra o recurso do Ministério Público. Dias Toffoli lembrou que o STF tem jurisprudência no sentido de aceitar gravações feitas por um dos interlocutores. No entanto, o ministro lembrou que processos eleitorais têm peculiaridades, porque envolvem disputas políticas. Toffoli citou jurisprudência do próprio TSE e propôs a seguinte tese de repercussão geral. No processo eleitoral, é ilícita a prova colhida por meio de gravação ambiental clandestina, sem autorização judicial e com violação à privacidade e à intimidade dos interlocutores, ainda que realizada por um dos participantes sem o conhecimento dos demais. Em seu voto, o ministro afirma que a exceção a essa regra ocorre na hipótese de registro de fato ocorrido em local público desprovido de qualquer controle de acesso, pois, nesse caso, não há violação à intimidade ou quebra da expectativa de privacidade. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator. Todas as empresas de grande e médio porte devem se cadastrar no domicílio judicial eletrônico. Hoje, o Conselho Nacional de Justiça apresentou a plataforma do Programa Justiça 4.0, que centraliza comunicações de processos dos tribunais brasileiros, facilitando, por exemplo, a intimação e citação de empresas. A reportagem de Carolina Chaves. Hoje, o sistema foi apresentado a servidores da Justiça e magistrados em um webinário realizado pelo CNJ. O que antes dependia dos Correios ou de um oficial de justiça para intimar, citar ou notificar uma empresa, agora basta um computador e um clique. Esse processo demorava em média 2 semanas. Agora, o domicílio judicial eletrônico do CNJ vai reunir em uma única plataforma as comunicações de processos judiciais. São obrigados a aderir ao sistema todos os tribunais brasileiros, com exceção do STF, empresas públicas e privadas de médio e grande porte, além do Ministério Público e Defensoria Pública. O objetivo desse cadastro é automatizar a comunicação da Justiça com as empresas,
economizando tempo e custo e aumentando o controle dos prazos processuais. As grandes e médias empresas são obrigadas a se cadastrar até 30 de maio. Após a data, o registro será compulsório e, caso a empresa não se cadastre, está sujeita a multas de risco de perda de prazos processuais. É pelo sistema que as empresas, partes de processos, vão dar ciência de que receberam a intimação da Justiça em um prazo de até 3 dias úteis. Se perder o prazo, pode ser multado em até 5% do valor da causa por ato atentatório à dignidade da Justiça. O domicílio judicial eletrônico funciona desde 2023, mas era direcionado apenas para bancos. Com a ampliação para as empresas de médio e grande portes, a expectativa é minimizar as barreiras na hora da intimação, como explica o juiz auxiliar do CNJ, Adriano da Silva Araújo. A comunicação com contratempos, né? A gente sabia, dificuldade de encontrar os destinatários, morosidade, aumento de custos. Quem nunca sofreu com o problema de ter que encaminhar uma carta ou um oficial de justiça para o endereço de um réu ou de uma testemunha, enfim, e não encontrar aquela pessoa naquele endereço e o processo ficar nesse vai e vem entre o juízo intimando a parte autora para indicar o endereço e a tentativa da diligência sem sucesso, isso causando aí uma perda de tempo gigantesca para todos os envolvidos. A expectativa de adesão do CNJ é que 20 milhões de empresas, incluindo as de pequeno porte, que não são obrigadas, se cadastrem na ferramenta. 42 tribunais estão totalmente integrados ao domicílio judicial eletrônico. A Justiça do Trabalho está 100% integrada e a estadual, 95%. Futuramente, a Justiça Eleitoral também vai aderir ao sistema com o cadastro dos partidos políticos. Agora, calendário eleitoral. 6 de outubro é o dia de escolher os representantes municipais para os próximos 4 anos. E você está com seu título em dia? A Marta Ferreira mostra como tirar a primeira via ou o que fazer para regularizar o documento. Muita gente tem o costume de deixar tudo para a última hora. É pagar um boleto, entregar a declaração do imposto de renda, estudar para a prova ou escrever aquele relatório da empresa. Mas já diz o ditado, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, se você ainda não tirou o título de eleitor ou precisa regularizar o documento para poder votar nas eleições municipais de 2024, marcadas para 6 de outubro, se liga que a data limite para emitir o documento é dia 8 de maio. O estudante Carlos Eduardo tem 17 anos e ainda não tirou o título. Infelizmente, devido à minha rotina um pouco puxada, ainda não consegui separar um tempo para tirar esse título. Mas, se Deus quiser, acho que esse fim de semana ainda eu consigo, porque não posso ficar adiando mais. Mas Carlos Eduardo sabe bem a importância do título de eleitor. Ter um título de eleitor é você participar ativamente da democracia no seu país, né? Porque a partir daquele momento o seu voto vai contribuir de uma forma para a sociedade. Por isso eu acredito que tem que ter bastante responsabilidade na hora de, principalmente, de eleger os representantes, porque é uma ação que afeta não só você, mas o todo em geral. Há 2 maneiras de emitir o título e não é preciso pagar nada para conseguir o documento. A primeira é acessando o portal do Tribunal Superior Eleitoral na internet. Lá, a pessoa clica na aba do autoatendimento eleitoral e segue o passo a passo, começando pelo Tire seu título eleitoral até chegar no Imprima seu título eleitoral. A segunda forma é indo presencialmente a um cartório eleitoral próximo de casa. Para isso, basta consultar o portal do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado ou uma unidade de atendimento da zona eleitoral perto de onde você mora e verificar se há a necessidade de agendamento. Assim que tirar o título, você vai fazer parte dos mais de 152 milhões de brasileiros que poderão exercer o direito de votar para escolher os representantes municipais para os próximos 4 anos. O cadastro eleitoral fecha dia 8 de maio e você tem até lá para tirar o título ou regularizar sua situação com a Justiça Eleitoral. A seguir, a companhia aérea é obrigada pela Justiça a transportar um cachorro de apoio emocional na cabine do avião.
E ainda, Ministério Público Federal cria unidade de enfrentamento ao tráfico internacional de pessoas e ao contrabando de imigrantes. Até já. Um juiz de Belém aceitou o pedido de tutela de urgência para obrigar a Gol Linhas Aéreas a transportar um cachorro de apoio emocional na cabine de um de seus aviões. Na ação, o autor comprovou a necessidade de ser acompanhado pelo animal por causa de transtornos psicológicos. Segundo ele, a empresa afirmou que o bicho só poderia ser levado no bagageiro do avião e que, por causa da morte do cachorro Joca nesta semana, que foi embarcado em um voo errado pela companhia, o serviço foi suspenso por 30 dias. O juiz entendeu que a inviabilidade do embarque de animais no bagageiro do avião não pode violar o direito do consumidor de transportar seu animal de apoio emocional. Justiça mantém a condenação de homens que aplicaram golpe do bilhete premiado à idosa. Homem armado tenta invadir o Tribunal de Justiça do Paraná. E o Ministério Público e Polícia Civil libertam um promotor de justiça sequestrado no Maranhão. Vamos ver. O Ministério Público do Maranhão e a Polícia Civil libertaram nesta madrugada o promotor de justiça aposentado Raimundo Reis Vieira, de 85 anos. Raimundo, que também é empresário e possui diversos pontos comerciais em São Luís, foi abordado na última terça por homens encapuzados e mantido em cativeiro na zona rural. Para libertá-lo, os bandidos exigiram o pagamento de R$200 mil. 3 pessoas foram presas por suspeita de envolvimento direto no sequestro. Um homem armado tentou encontrar a ex-mulher no Tribunal de Justiça do Paraná, no Centro Cívico, em Curitiba, onde ficam os prédios dos 3 poderes. A vigilância percebeu que ele estava armado e acionou a Polícia Militar. A ação para contê-lo começou na noite de quinta-feira e só terminou no início da manhã desta sexta, após 10 horas de negociações. Segundo a polícia, o homem queria conversar com a ex-esposa, que é servidora do tribunal, e possui medida protetiva contra ele. O homem recebeu atendimento médico e foi encaminhado à delegacia por porte ilegal de arma. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão da 4ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo, que condenou 2 homens por estelionato. Uma das penas foi fixada em 1 ano e 6 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e a outra em 10 meses e 20 dias de reclusão, mas substituída por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da condenação. De acordo com os autos, a vítima foi abordada por um homem que disse possuir um bilhete premiado de R$8 milhões, mas que não poderia recebê-lo por motivos religiosos. Ele e o comparsa convenceram a idosa a comprar o bilhete por R$150 mil e a acompanharam a uma agência bancária para transferir o valor. Antes do depósito ser feito, os policiais receberam denúncia anônima e prenderam os réus. O Conselho Superior do Ministério Público Federal publicou uma resolução que cria a Unidade Nacional de Enfrentamento ao Tráfico Internacional de Pessoas e ao Contrabando de Migrantes. Repórter Márcio Fontinelli. De acordo com a resolução publicada no Diário Oficial, o grupo formado por procuradores e servidores do MPF terá foco na identificação e na repressão de crimes de tráfico internacional de pessoas e de contrabando de imigrantes. Todos deverão atuar de forma autônoma ou junto com a polícia na investigação e na representação contra os acusados de praticar esses crimes. A unidade terá 4 ofícios de atuação especializada na justiça em primeiro grau e 2 em segundo, todos de âmbito nacional. O livro Tratado de Arbitragem foi lançado no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça. Quem acompanhou foi Michele Chiapa. Uma obra dividida em 2 partes. O livro Tratado de Arbitragem abrange 42 capítulos escritos por grandes nomes da arbitragem brasileira. Na parte geral, uma introdução ao Instituto, passando por estudos realizados em âmbito internacional, princípios aplicáveis, convenção de arbitragem, além do Estatuto Jurídico dos Árbitros, da sentença arbitral, suas consequências e forma de impugnação. Já a parte especial é dedicada à arbitragem em contextos específicos, envolvendo a administração pública no âmbito do direito da insolvência, do tributário, dos seguros e do imobiliário.
Ainda na parte especial do livro, o leitor vai conhecer a questão da arbitragem nos setores de energia elétrica, construção, óleo e gás, mercado de capitais, agronegócio e propriedade intelectual. A obra contou com a participação de 64 coautores. O livro conta ainda com homenagem do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva e de Luísa Sanseverino, advogada e filha do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, um dos autores da obra que faleceu em abril de 2023. O meu pai foi o coautor da obra e essa foi foi, na verdade, a última obra que ele escreveu antes do falecimento, então foi a última obra doutrinária dele e ele certamente ficou muito feliz em poder contribuir. Ele sempre foi uma pessoa que fez muita questão de compartilhar o genuíno conhecimento que ele tinha e passar para todos toda essa virtude dele, e ele pôde transmitir um pouquinho nessa obra. Ele não pôde comparecer em vida, mas certamente está aqui entre nós, nesse lugar, né, enfim, que foi casa e morada para ele por tantos anos e onde ele foi muito feliz. É um guia importante de auxílio a todos que se dedicam à arbitragem, sejam eles magistrados ou advogados ou árbitros. Com certeza o trabalho vai ter uma grande relevância. É um trabalho também que marca uma homenagem ao ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que foi um dos mais destacados magistrados aqui do STJ e um grande defensor da arbitragem, deixou muitos votos importantes sobre a arbitragem. O evento foi prestigiado por autoridades profissionais da magistratura, advocacia e acadêmicos. Os coordenadores do livro frisaram a contribuição que a obra traz para a comunidade jurídica. A ideia da obra é passar uma trajetória e um panorama sobre tudo que é o direito arbitral, sobre o que é o que o advogado, o que um árbitro, o que um magistrado precisa saber para saber lidar com a arbitragem. O leitor vai encontrar não só um tratado, mas um curso de arbitragem, não é? Uma obra que fazia falta no mercado brasileiro. O Judiciário de Alagoas vai ganhar uma usina solar. A obra deve ficar pronta ainda este ano. Repórter André Risco tem os detalhes. O presidente Fernando Tourinho visitou o terreno de 41 mil metros quadrados, doado pelo governo do estado no ano passado, onde está sendo instalada a usina solar do Poder Judiciário. Aqui no local já é possível ver as estruturas de suporte que estão sendo chumbadas no solo. Ao todo, deverão ser instaladas 6 mil placas solares que serão responsáveis por gerar uma economia de aproximadamente 3,5 milhões de reais por ano. Essa usina solar era um sonho antigo da engenharia e arquitetura e que a gente comprou esse projeto e estamos efetivando, e com fé em Deus no segundo semestre estaremos entregando. Vai gerar uma economia para o Poder Judiciário de mais de 3,5 milhões de reais. Isso vai ser muito importante, porque com esses recursos nós podemos fazer outros projetos que estão sendo engatilhados para que possamos melhorar cada vez mais o serviço que prestamos à sociedade alagoana. Essa usina ela vai beneficiar todo o estado de Alagoas. Nós vamos daqui fazer essa economia em todos os fóruns do estado de Alagoas, com essa usina solar hoje que o Judiciário, com fé em Deus, vai estar inaugurando no segundo semestre. Até agora, 3.500 placas solares já foram entregues. Segundo o engenheiro do Tribunal de Justiça, Rodrigo Evaristo, a obra deve ser concluída até julho. No mês de julho deste ano, a gente já vai estar gerando energia e gerando créditos imediatamente para as contas do Tribunal de Justiça. A gente tentou buscar a melhor tecnologia da parte de geração de energia para a gente ter um pátio moderno, para que se evite a gente precisar fazer alterações no futuro. Lógico que a tecnologia vai melhorando, mas a gente tenta acompanhar, implantando hoje o que tem de melhor para o sistema do Tribunal de Justiça. A seguir, Justiça do Trabalho renova parceria para promover mais saúde e segurança para os trabalhadores de todo o país. E veja também, STF acionado contra a lei sobre igualdade salarial entre homens e mulheres. Voltamos já. E?
ministros do Supremo estão decidindo em plenário virtual se confirmam a liminar do ministro Cristiano Zanin, que suspendeu pontos da lei que prorrogou a desoneração da folha de pagamento de municípios e de setores produtivos até 2027. A análise será até 6 de maio. A repórter Marta Ferreira tem mais informações. A desoneração da folha de pagamentos é uma medida econômica que reduz os encargos trabalhistas das empresas. Atualmente, o benefício é estendido a 17 setores, entre eles serviços de tecnologia da informação, call center, comunicação, transportes rodoviários de cargas, rodoviário de passageiros, urbano e metroviário e equipamentos e construção civil. Com o objetivo de equilibrar as contas públicas, no final de 2023, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, editou uma medida provisória. Além da retomada gradual da carga tributária sobre 17 atividades econômicas, o texto previa a limitação das compensações tributárias decorrentes de decisões judiciais e a volta da tributação sobre o setor de eventos. Mas o Congresso Nacional aprovou uma lei que, além de prorrogar a desoneração desses setores, diminuiu para 8% a alíquota da contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamento dos municípios. O presidente da República, então, acionou o Supremo Tribunal Federal contra a lei que prorrogou a desoneração da folha de pagamento. Na ação, a Advocacia Geral da União, que representa o presidente, argumenta que as renúncias fiscais previstas na lei foram feitas sem adequada demonstração do impacto financeiro. De acordo com a AGU, a prorrogação da desoneração da folha representa uma redução de cerca de 10 bilhões de reais anuais na arrecadação. O relator do caso no Supremo é o ministro Cristiano Zanin. Em decisão liminar, Zanin suspendeu pontos da lei em questão. Na avaliação do ministro, a norma não observou o que dispõe a Constituição sobre o impacto orçamentário e financeiro. Zanin afirmou ainda que a manutenção da norma pode gerar desajuste significativo nas contas públicas e um esvaziamento do regime fiscal. A suspensão, disse o ministro, busca preservar as contas públicas e a sustentabilidade orçamentária. A liminar foi submetida a referendo em sessão do plenário virtual do Supremo. Os ministros Gilmar Mendes e Flávio Dino já votaram acompanhando o entendimento do relator. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto termina no dia 6 de maio. E agora há pouco, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, também acompanhou o voto do relator, o ministro Cristiano Zanin, para manter a suspensão da desoneração da folha. O Supremo Tribunal Federal recebeu uma nova ação que questiona pontos da lei sobre igualdade salarial entre homens e mulheres. A relatoria é do ministro Alexandre de Moraes. Reportagem Carolina Chaves. O STF recebeu 2 ações sobre o tema, ambas de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. A primeira foi apresentada pelas Confederações Nacional da Indústria e Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo. A ação mais recente é do Partido Novo, contra trechos da lei que obriga a publicação semestral de relatórios com salários e critérios de remuneração das empresas com no mínimo 100 funcionários, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados. Caso contrário, as empresas podem pagar multa. O objetivo seria dar transparência às formas de promoção e de oportunidades de salários iguais entre homens e mulheres. O Partido Novo afirma que a divulgação desse relatório é inconstitucional por violar o princípio da livre iniciativa ao expor informações sensíveis sobre as estratégias de preços e custos das empresas. O Partido Novo explica que essas informações podem ser disponibilizadas pela União ou por sindicatos. E, nesse sentido, o partido pede a suspensão da divulgação do relatório. Como usar uma linguagem simples e direta na comunicação com a sociedade e nas decisões judiciais? Este foi o assunto de uma palestra hoje à tarde na Suprema Corte com servidores e colaboradores do tribunal. Repórter Viviane Novaes esteve lá. Na sala de julgamentos da primeira turma, servidores e colaboradores do Supremo Tribunal Federal. No telão, a juíza Adriana Alves dos Santos Cruz, ex-secretária-geral do Conselho Nacional de Justiça.
Durante muitos anos, ela trabalhou numa vara do interior do Espírito Santo. A juíza conta que os termos jurídicos eram muito difíceis para os trabalhadores envolvidos nas causas entenderem o que estava acontecendo. Eu vou dizer a vocês sem susto, assim, em todas as audiências, quando terminava, os trabalhadores rurais, eles me perguntaram: doutor, eu ganhei ou eu perdi? Facilitar a compreensão dos termos jurídicos e melhorar a comunicação com a sociedade é uma das prioridades do presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso. Em dezembro passado, o Conselho lançou o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples. Todos os tribunais devem adotar uma linguagem direta e objetiva em sentenças, decisões, documentos, comunicados públicos. Aqui está um exemplo. No site do STF, em Informação à Sociedade, aparecem as decisões do plenário bem explicadinhas para qualquer pessoa entender. Tem também estes balõezinhos nos processos em andamento que explicam termos técnicos como repercussão geral. Na palestra de hoje à tarde, a secretária de Comunicação Social do STF, Mariana Oliveira, falou sobre como melhorar a comunicação da Corte com a sociedade e sobre a importância de ministros e servidores também simplificarem a linguagem. A secretária destacou que falar e escrever de forma simples não é banalizar a linguagem. Linguagem simples não significa, uma banalização. E o outro ponto é o desrespeito às tradições, assim. As pessoas dizem sempre muito isso. Mas o judiciário tem tradições. Não precisa desrespeitar as tradições para poder, praticar uma linguagem simples e atender, uma necessidade da sociedade. E teve lançamento no Supremo Tribunal Federal de 2 livros que foram teses de doutorado. Pablo Lemos conta como foi. O livro Saneamento Básico e Direitos Humanos é de autoria da doutora Fabíola Viana Moraes e foi tese de doutorado pela Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. A obra busca analisar em que medida esses impactos negativos podem ser evitados para uma prestação de acordo com o Estado Democrático de Direito. Estamos falando de direitos fundamentais. Estamos falando da vida, da saúde e da moradia. Estamos falando da dignidade da pessoa humana. Então, todo o trabalho é voltado para a dignidade da pessoa humana. Então, todo o serviço tem que ser prestado tendo em conta a dignidade da pessoa humana, que está na Constituição, logo que se abre a Constituição da República, estará na reforma do Código Civil e está em diversas decisões dos nossos tribunais nacionais. Já o livro Tributos Indiretos, Análise Comparativa União Europeia e Mercosul é de autoria do Dr. Fábio Luiz Gomes. A obra é fruto de uma pesquisa de mais de 20 anos que se tornou tese de doutorado em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha. O estudo faz uma comparação com os impostos sobre o consumo no Mercosul, entre outros aspectos relacionados ao bloco. O que eu posso trazer de inovação aqui, que nós discuti bastante os conceitos do direito do IVA. Então, isso aí vai ser uma coisa que vai ser bastante discutida nos próximos anos, aqui no Brasil. A questão da integração também vai ser um foco de discussão no mundo. E a questão do comércio eletrônico também vai ser um dos pontos centrais. E eu vi também, passei os olhos nesse projeto e vi que tem uma parte de comércio eletrônico, mas é uma parte que nós podemos ajudar bastante no seu desenvolvimento. Tem uma parte conceitual logo no início do projeto, que eu também posso verificar ali e tentar contribuir de alguma forma para o aprimoramento. O lançamento conjunto teve a presença de familiares, amigos e estudantes. A Comissão Regional de Soluções Fundiárias do TRF6 realizou nesta semana uma visita técnica histórica a um antigo prédio do INSS ocupado por 88 famílias no centro de Belo Horizonte que há cerca de 10 anos aguardam por regularização. Fizeram parte da caravana magistrados e servidores integrantes da comissão. Repórter Vera Carpes. Deste prédio no centro da capital mineira. Uma visita técnica da Comissão de Assuntos Fundiários do TRF6, acompanhada por diversos órgãos da União, Estado e município. Visitou o antigo prédio do INSS. O edifício está ocupado desde 2015 por 88 famílias
que aguardam por regularização. Os processos tramitam na 2ª e na 8ª Vara Cíveis de Belo Horizonte, com a participação das juízas das 2 varas na visitação. Durante o percurso de 10 andares de escadas, o presidente da comissão ouviu relatos sobre as dificuldades enfrentadas pelos moradores. A ideia central da visita técnica, nos moldes que foi pensado pelo Conselho Nacional de Justiça, é uma averiguação in loco por parte da Comissão de Solução de Conflitos Fundiários para examinar aquilo que precisa ser feito, os passos que precisam ser dados para implementar o direito à moradia dessas famílias que estão, como eu disse, não só numa situação de margem da legalidade, mas elas estão à margem da cidadania. Então a ideia central é você encontrar, com a conjunção de todos os órgãos estatais, tentar encontrar uma solução pacificada para transformar essa ocupação em propriedade, para transformar um ambiente que é hoje de apreensão em um ambiente de paz, que é o que deve ser a casa de cada um. No prédio sem elevadores, as condições sanitárias são péssimas. Entretanto, uma equipe de arquitetura do próprio movimento que coordena a ocupação elaborou um projeto de reforma sustentável, garantindo uma moradia digna no centro de Belo Horizonte. Olha, aqui hoje a gente tem uma proposta de fazer 60 apartamentos de 2 quartos, 18 kitnets e 10 apartamentos de 1 quarto. Todos eles adaptáveis a pessoas com deficiência física, ou seja, é uma exigência do programa. Então, o programa Minha Casa Minha Vida Entidades, ele prevê isso e a gente vai fazer tudo para que essas famílias tenham a maior dignidade possível na moradia no centro da cidade. Um projeto do Judiciário com muitos parceiros, como o governo federal. Esse é um projeto emblemático, não só para a cidade de Belo Horizonte, mas para a proposta do Ministério da Cidade de priorizar imóveis públicos, né, que possam ser utilizados para habitação de interesse social, imóveis em áreas centrais, com toda a infraestrutura, e que possam estar beneficiando famílias que estão há anos lutando pelo direito à moradia. Veja a seguir, Justiça do Trabalho renova parceria para a promoção da saúde e segurança dos trabalhadores de todo o país. E ainda nesta edição, as informações sobre o último dia do acampamento indígena Terra Livre em Brasília. Até já! A Justiça do Trabalho renovou uma parceria voltada para a promoção da saúde e segurança dos trabalhadores de todo o país. A iniciativa tem a participação de mais de 40 instituições ligadas ao mundo do trabalho. Os detalhes com a repórter Samanta Flor. A parceria interinstitucional ligada ao programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho foi renovada em cerimônia realizada na sede do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. A adesão inclui todos os tribunais regionais do trabalho, instituições do Poder Executivo e entidades representantes de trabalhadores e empregadores, além de organizações da sociedade civil e de grupos de pesquisa acadêmica. O objetivo é desenvolver ações conjuntas voltadas à promoção da saúde e prevenção de acidentes de trabalhadores. O presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa, ressaltou que os termos do acordo seguem preceitos reconhecidos pela Organização Internacional do Trabalho. É preciso assegurar direitos. E para que se assegurem direitos, é fundamental a intervenção do Estado para fazer cessar as repetidas violações que submetem esses trabalhadores e essas trabalhadoras a condições indignas de existência. De acordo com um levantamento do Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho, a cada 3 horas uma pessoa morre vítima de acidente de trabalho no Brasil. Só no mercado formal no país são contabilizados 70 acidentes por hora.
O coordenador do Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro, ministro Alberto Balazeiro, destacou que a parceria contribui para a redução desses números. O nosso Programa Trabalho Seguro ele não consegue ser onipresente e é importante que a sociedade civil se organize através das instituições que existem também do mundo do trabalho, não se encerram apenas no Tribunal Superior do Trabalho e nos tribunais regionais. A parceria fundamental com o Ministério Público do Trabalho, com as auditorias fiscais de trabalho, com as entidades sindicais, patronais, saúde e segurança, seja meta, trabalho tem que ser meio de vida, jamais meio de morte. O TST também celebrou um acordo com o Tribunal de Contas da União para ampliar e incentivar ações de prevenção à fraude e corrupção por meio do programa E-Prevenção, criado pelo TCU. A parceria prevê, entre outros pontos, o monitoramento dos resultados, vistorias e a manutenção sigilosa de informações em respeito à Lei de Proteção de Dados. E o TJ Gaúcho debateu as dificuldades vividas por famílias de pessoas no espectro autista e as medidas que precisam ser adotadas para enfrentar essa situação. A conversa teve como base a história de vida da jornalista Isabel Ferrari, mãe de uma criança autista. Acompanhe a reportagem de Matheus Beck. Bel viveu a experiência do nascimento do filho João Pedro há 13 anos. Quando o menino tinha 3, eles receberam um diagnóstico médico: transtorno do espectro autista não verbal. Ainda que ela não depositasse no Pedrinho nenhuma responsabilidade além de ser feliz, mãe e filho precisaram se adaptar para as dificuldades que viriam. Ele, como uma criança que precisa de suporte nível 2, e ela, como uma mãe atípica, designação dada a quem tem descendentes com alguma condição neurológica divergente. Eu sou uma pessoa otimista com o mundo. E o autismo do meu filho, não é que ele não tenha me impactado, ele me deixou bem preocupada com o que eu ia fazer para esse cara transitar no mundo. Mas eu reagi como eu reajo a tudo na minha vida. Eu sei que não há barganhas com a vida e que meu filho vai continuar autista, porque essa é uma condição, é bom que as pessoas saibam, não é uma doença, né? É uma condição que não vai mudar. Então, hoje eu não tenho essa barganha. E se meu filho não fosse? Meu filho é, e eu batalho por ele e por todas as famílias, porque só quem vive sabe. Bel contou tudo isso para o público que esteve no auditório do Espaço Multi do TJRS para assistir à palestra Inclusão Amorosa. Além de magistrados e servidores do tribunal, muitos pais de crianças atípicas prestigiaram o evento. Embora uma pessoa com transtorno do espectro autista não seja considerada deficiente, para efeitos legais, ela tem os mesmos direitos. E isso, para a jornalista, é uma conquista de muitas batalhas ainda recentes na história brasileira. A gente tem coisas pequenas que parecem pequenas para quem não vive o dia a dia, como a importância do laudo permanente. Ninguém deixa de ser autista em 90 dias. Quem tem menos recursos sofre mais. Porque eu não tenho dinheiro para ir no neurologista e fazer um laudo de 90 em 90 dias. Carteirinha de identificação evita humilhação, constrangimento. E aí a gente fala de leis mais complexas, que essas sim garantem o desenvolvimento dessas crianças. E essas sim são urgentes, porque criança com deficiência ou criança com autismo tem direito de estar na escola regular. Muitos familiares de autistas agradeceram pelo evento e fizeram questão de compartilhar os desafios particulares. A Tatiana, que tem uma sobrinha autista de 6 anos, citou algumas dificuldades no acesso à saúde básica. Ela está há mais de 850 dias numa fila de espera para um atendimento médico. E isso nos tem trazido vários tipos de problemas, até da própria família mesmo, né? De angústias, ansiedade. Entre outras questões levantadas, estava a importância da criação de uma rede de suporte não apenas às crianças e adolescentes, mas a todos os parentes, em especial às mães. As mães que têm uma atividade externa, que têm um trabalho, uma profissão, às vezes tem que abrir mão disso, porque a criança autista ela precisa de um cuidado especial. Acho que o governo tem que aumentar os olhos para isso e nós estamos prontos para atender essas famílias que têm essa condição.
Para o presidente do TJ, a aproximação do tribunal com a realidade dessas famílias deve ser uma prática permanente. Aquilo tudo que a gente pode fazer para avançar no aspecto de padrão civilizatório é uma obrigação nossa que deve ser mantida, como esse espaço aqui se ouviu muito de coisas que não se enxerga nas petições dos processos. E isso é fundamental para o magistrado, para que faça justiça de conteúdo e não apenas no plano formal. Agora a gente mostra como foi o lançamento do livro Manual de Direito Administrativo na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal em Brasília. Repórter Viviane Novaes acompanhou. O livro se embasa na experiência do autor na administração pública e na vida acadêmica. Felipe Dalenogari é professor e coordenador dos cursos de pós-graduação da Escola Mineira de Direito. Também dá cursos práticos na área de direito administrativo e gestão pública. O livro contempla o conteúdo necessário para o cotidiano de um administrativista. Assim, além de trabalhar com o texto da lei, com a jurisprudência do STF e do STJ, com o entendimento do TCU, o livro congrega minha experiência docente de mais de uma década de sala de aula, bem como minhas 2 décadas de serviço público, completos em fevereiro deste ano, com a felicidade de ter passado pela administração pública em nível tático e hoje vivenciar os níveis político e estratégico na administração central de um ministério deste país. Essa é, senhores, senhoras e senhoritas aqui presentes, a obra que hoje se lança neste Templo do Saber, casa de importantes obras, a Biblioteca Ministro Vitor Nunes Leal. A seguir, as informações sobre o último dia do acampamento indígena Terra Livre em Brasília. A gente também vai falar de saúde com as ações do Judiciário de Mato Grosso para alertar sobre os riscos da hipertensão. Voltamos em instantes. Hoje foi o último dia do acampamento Terra Livre em Brasília. O Ministério Público Federal participou de um plenário para levantar temas relacionados aos crimes sofridos pelos povos originários. Repórter Márcio Fontinelli acompanhou e conta como foi. Ao lado de líderes indígenas, procuradores da República colocaram em debate a justiça de transição por reparação e não repetição dos crimes cometidos pela ditadura contra esses povos. O objetivo foi apresentar os trabalhos desenvolvidos pelo Ministério Público Federal em relação ao tema. É importante que a gente entenda que as comunidades indígenas são comunidades autônomas. E a partir do momento que essa autonomia é exercida, você tem esse processo de reivindicação de direitos igualmente sendo exposto, né? Entre outros pontos, abordou a aprovação da Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos do pedido de reparação coletiva do Estado brasileiro a 2 povos indígenas por perseguição, prisões e torturas durante o regime militar. A instalação, a partir de janeiro de 1969, do reformatório Krenak, que era um presídio destinado a trancafiar indígenas pela ditadura militar e que recebeu indígenas de pelo menos 15 etnias de todas as 5 regiões do país, e os primeiros indígenas foram levados para o reformatório Krenak em janeiro de 1969. Durante 5 dias, representantes de vários povos, com o apoio de instituições como o Ministério Público Federal, apresentou reivindicações e demandas ao governo federal. O movimento, que completou 20 anos de existência, é um marco na defesa dos territórios e dos direitos dos povos originários do Brasil. 35 lideranças de mais de 200 etnias de várias regiões do país estiveram reunidas no centro de Brasília, participando de ações e marchas rumo ao Congresso Nacional e ao Palácio do Planalto. Desde o início, o ATL é uma proposta que tem o apoio do Ministério Federal e o caminho é que a gente esteja cada vez mais inserido nesse movimento. Hoje, 26 de abril, é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Também conhecida como pressão alta, é uma doença silenciosa. Para conscientizar a população, o médico cardiologista do Tribunal de Justiça de Mato Grosso faz um alerta sobre fatores que podem desencadear a hipertensão e também dá dicas de prevenção. A reportagem de Maritza Fonseca. Não é difícil encontrar quem tem pressão alta. Começou na menopausa, né?
comecei a sentir mal. E aí eu fui no cardiologista. E ele falou assim, sua pressão está um 18, pô. Eu falei, meu Deus, né? Aí eu fui no médico fazer exame, tudinho, e estou tomando medicação até hoje. Ao aferir a pressão no ambulatório do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o Elcio levou um susto. E a partir dali, ele adotou uma nova rotina com orientações médica e nutricional. Fez uma série de exames para checar se estava tudo bem e mudou hábitos. Era um hábito de comer alimentação errada, entendeu? Hoje já não como mais, assim, entendeu? A caminhada que eu tinha mais de 2, 3 anos que eu não fazia a caminhada, passei a fazer a caminhada de rotina, né? É um pouco tudo difícil, entendeu? Mas a gente vai se adaptando para melhorar, entendeu? O hábito de vida da gente. Popularmente chamada de pressão alta, a hipertensão é uma doença silenciosa e perigosa. Geralmente a pessoa não faz ideia que tem. É o principal fator de risco para problemas no coração, nos rins e está ligada a casos de infarto e AVC. A estimativa é que 32% da população adulta do país tenham hipertensão. A maioria dos casos está entre os idosos, cenário preocupante. Em 10 anos, a quantidade de brasileiros que morreram por causa da hipertensão aumentou 72%. Em 2011, foram 23 mil. Em 2021, aproximadamente 40 mil mortes. Ela não dá sintomas, é por isso chamado nosso inimigo invisível. Ela é insidiosa e não dá dor. E se você não medir a sua pressão arterial, também você não vai saber se está hipertenso. Não espere por sintomas, porque a pressão arterial não vai dar sintomas. A pressão alta é ocasionada basicamente por maus hábitos, como cigarro, sedentarismo, obesidade e alimentos com muito sal. O diagnóstico de pressão tem 2 números. O primeiro, maior, se refere ao momento em que o coração se contrai para bombear o sangue. O segundo, sempre menor, é quando o coração relaxa. A pressão considerada ideal é a 12/8. Já a pressão alta é aquela igual ou superior a 14/9. Aí está o perigo. Você tem mais de 50 anos e homem, mais de 55 em mulher. Dá uma passada aqui para verificar seu nível tensional, a gente vai verificar peso, vai verificar tudo que puder, a circunferência abdominal, a gente vai diagnosticar o que precisa ser diagnosticado. 26 de abril é o Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arterial. Instituído em 2002, tem o objetivo de conscientizar a população sobre o diagnóstico preventivo e tratamento da doença. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Artigo 5º, que hoje vai falar sobre correspondência. E na Rádio Justiça, fique com a Voz do Brasil. Um excelente fim de semana. Até segunda.